Está começando mais um episódio do podcast Processualmente Falando, projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unipar, que reúne especialistas, professores, mestrandos e alunos para compartilhar um pouco mais sobre o direito processual civil para toda a comunidade. Prepare-se, porque o episódio de hoje já vai começar. Então, uma grande alegria recebê-lo nesse episódio do nosso podcast, do mestrado em Direito da Unipar. Nossa relação vem de longa data, né, professor? Conhecida assim, por laços que já ultrapassam o ambiente acadêmico e, em especial, a ligação que o professor tem com a nossa universidade, com o nosso curso de mestrado, porque já deixou aqui e deixa ainda uma marca de importante contribuição intelectual, inspirando sempre os nossos alunos na pesquisa, em temas tão importantes, né? Nossa oportunidade, a gente tem essa essa, essa ligação de poder aqui, com a participação do nosso mestrando Yuki Tamura, de ter o convidado e trabalhado nessa presença do professor para essa conversa. Nós, como o senhor sabe, nós temos duas linhas de pesquisa, né? A linha de mestrado, nossas duas linhas voltadas, uma à proteção da cidadania e outras soluções de conflito, e acredito muito que esse tema do professor, desta obra recém-lançada, que o diálogo de hoje será realizado, né? A obra Famílias Pós-Patriarcal, Dilemas, Desafios e Aspectos Práticos, vem transitar muito sobre essas duas linhas de pesquisa do nosso programa. Então, professor, quero agradecer, registrar nosso muito obrigado por conceder parte do seu precioso tempo. Seja muito bem-vindo a nesse podcast. E para iniciar nossa conversa, eu quero passar a palavra, então, ao nosso mestrando Yuki, para que o apresente e dê início às nossas indagações. Muito obrigado, professor. Então, um bom dia a todos. Professor Eduardo Augusto Salomão Cambi, pós-doutor em Direito pela Universidade degli Studi di Pavia, na Itália, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor associado à Faculdade de Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, e do Centro Universitário da Fundação Assis Burgax FAG, professor visitando o curso de doutorado de Direito e Gênero da Universidade degli Studi di Palermo, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargador substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Então, com esse currículo brilhante, eu, professor, já começo a minha primeira pergunta, já que esse tema é extremamente importante, não só para a academia, mas para a sociedade, para a construção aí da nova, vamos colocar assim, do novo modelo, né, que a gente tem encontrado aí na sociedade brasileira de maneira geral. Então, professor, o que caracteriza uma família pós-patriarcal e quais são as principais diferenças em relação ao modelo familiar tradicional, né? Historicamente, baseado na autoridade, hierarquia masculina, enfim. Esse modelo aí que a gente já, como se diz, está mais ou menos acostumado a ver. Com a palavra, professor Eduardo Augusto Salomão Cambi. Olha, é um prazer, amigo Celso, Yuki, retornar, ainda que virtualmente, ao programa de pós-graduação da Universidade Paranaense, Unipar, que me acolheu muito bem quando eu estive aí como promotor de justiça. Em 2006, eu me mudei para Umuarama e fiquei no programa por quase 15 anos. E tenho laços de grande amizade com os professores, com os alunos, com diversas turmas que eu tive o privilégio e a honra de ser professor. Então, esse é o primeiro registro. Depois de dizer que esse livro, Família Pós-Patriarcal, é fruto de uma continuidade de pesquisa. Eu lancei recentemente o livro Direito das Famílias com Perspectiva de Gênero, que é baseado no protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, que é a resolução 492 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça. E neste caminho que eu tenho percorrido em todo o Brasil, eu conheci vários pesquisadores dessa área, entre eles a professora Fernanda Las Casas, que escreveu um livro no doutorado sobre a família, os mitos em relação à ideia do patriarcado, e nós juntamos a nossa pesquisa dentro deste livro que estamos lançando agora, Família Pós-Patriarcal. Bem, para responder a tua pergunta, de que modo a família pós-patriarcal pode ser conceituada e de que modo isso reflete no modelo tradicional de família. Primeiro, quando a gente faz esse exercício de uma família pós-patriarcal, a gente está fazendo um exercício distópico, um exercício crítico, que visa, primeiro, a superação das hierarquias de gênero. Segundo, a ideia de uma igualdade substancial entre os integrantes da família, que é o projeto da Constituição de 88. Na verdade, a horizontalidade das relações familiares, a democratização do espaço doméstico, a corresponsabilidade no cuidado e na parentalidade. A Constituição do artigo 226, parágrafo 7º, fala na parentalidade responsável. O compartilhamento do trabalho doméstico e dos cuidados. Lembrar que desde o final de 2024 o Brasil tem a Lei da Política Nacional dos Cuidados e desde o ano passado a Corte Interamericana de Direitos Humanos
pela opinião consultiva 31/2025, reconhece o direito humano autônomo ao cuidado. Isso tem que repercutir nas relações jurídicas, com a valorização do trabalho reprodutivo do cuidado e a superação da divisão sexual do trabalho. Isso para quê? Para garantir autonomia, liberdade e dignidade a todos os membros da família. Como já dizia o professor Francisco Muniz, naquela obra de 1990, com o professor Lamartine, a família eudemonista, né? A família que visa a busca da felicidade de todos os seus membros. É uma ideia até interessante, porque a família, o termo família vem de famulus, que é servo. Ou seja, no direito romano e no direito tradicional, a ideia do pátrio poder era que a família girava em torno da economia rural, da economia doméstica, e tudo era pautado a partir desta hierarquia. Tanto é que, por muitos séculos, as heranças eram destinadas apenas ao chefe da família, que era quem tinha a responsabilidade de prover economicamente a família. Então, essa família patriarcal, ela vai na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, desde 2011, que reconhece as uniões homoafetivas, ou seja, a ideia de pluralidade das formas de família, reconhece a diversidade de identidades e arranjos familiares, e também trabalha um tema muito importante, que está previsto no artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que é o combate à violência doméstica e familiar, a outras formas de discriminação. Lembrar que a Lei Maria da Penha faz 20 anos agora, em agosto de 2026, e tudo isso tem que ser levado em consideração no reconhecimento dos direitos, na redistribuição da economia do cuidado, como a gente chama, dos valores, do reconhecimento, a ideia de que também nós não temos apenas um tipo de mulher, um conceito universal de mulher, trabalhamos com a perspectiva interseccional, e isso é muito importante porque a recomendação 168/2026, agora de março, do CNJ, introduziu o Estatuto da Magistratura Brasileira Interamericana e enfatiza precedentes da Corte pela interseccionalidade, não só de gênero, mas também de raça, classe, deficiência, idade, orientação, identidade sexual, território, e, portanto, o que se quer nessa tentativa da família pós-patriarcal é combater as desigualdades estruturais. Veja que o que gerou o protocolo foi o precedente do caso Márcia Barbosa de Souza versus Brasil, que é um caso de feminicídio, em que se reconhece expressamente que a violência de gênero é uma violência estrutural, não é uma violência esporádica. E, então, esse movimento vai junto com a constitucionalização e a humanização do direito das famílias, possibilitando, inclusive, o controle de convencionalidade de regras do Código Civil. Perfeito, mestre. Obrigado desde já pela... E, professor, o senhor comentou agora dessa questão de ser uma estrutural, né? Essa ideia aí dessa violência de gênero. Não que, até isso, eu ia fazer outra pergunta, mas agora veio essa. Sobre essa questão da violência de gênero, o professor, o senhor sabe dizer para nós como que hoje tem sido as políticas públicas, vamos colocar assim, não vou usar o termo prevenção, mas que seja assim, de forma a trazer para a sociedade algum tipo de conforto, ou assim, ou pelo menos dizer assim, estamos trabalhando para que isso seja coibido aos poucos. Existe alguma situação relacionada a isso, professor? Bom, primeiro eu vou explicar que uma questão é estrutural, porque ela não decorre apenas de uma conduta ou de uma escolha de indivíduos. É uma questão persistente, é uma questão não episódica, ela atinge determinados grupos sociais que são vulnerabilizados. Por isso que a gente fala na categoria mulher, embora as mulheres sejam bem diferentes entre si, as pessoas LGBT tem muitas diferenças entre eles, mas enquanto grupo, enquanto categoria, isso facilita a tutela dos direitos fundamentais. E é estrutural porque também decorre de fatores históricos, fatores sociais, fatores econômicos, culturais e mesmo institucionais. Uma das formas de violência que se combate é a violência institucional do próprio sistema de justiça. Por exemplo, quando uma vítima de um estupro é chamada a falar várias vezes sobre o mesmo fato, isso pode ensejar uma revitimização. Ou pode também o processo ser um fator de revitimização, quando se permite a violência processual de gênero, quando não se combate a misoginia, o racismo, a homotransfobia dentro do processo. E essa discriminação, ela nem sempre é uma discriminação explícita, muitas vezes é uma discriminação indireta, e isso, portanto, exige mudanças institucionais, exige políticas públicas. A Lei Maria da Penha está colocada aí há 20 anos, e agora os dados do Atlas da Violência de 2026 e do Fórum Nacional de Políticas de Segurança Pública, que saiu semana passada, apenas evidenciam essa violência estrutural. Morre no Brasil por feminicídio, em média, 4 mulheres todos os dias, então isso é um índice alarmante. O índice de estupro também é um índice muito alto no Brasil. Temos a grande parte desses casos acontecendo na própria residência, 70%, 80% de vítimas são crianças até 13 anos. Então, nós precisamos avançar muito em termos de políticas públicas,
o CONANDA, né, tem preparado resoluções, infelizmente, resoluções têm sido, de forma eleitoreira, muitas vezes, sendo inviabilizadas pelo Congresso Nacional, como a própria resolução se eu não me engano, é 285 do CONANDA, que tratava da política pública de fomento ou de proteção aos direitos sexuais e reprodutivos das meninas vítimas de estupro, porque o Código Penal permite o estupro, ou permite o aborto da mulher estuprada desde 1940, mas não tem políticas públicas para isso. Infelizmente, por uma decisão eleitoreira, o Congresso barrou essa resolução e essas medidas dificultam a promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Então, a gente tem que caminhar muito, principalmente, Yuki, na questão hoje da violência digital. A violência digital ainda é um fator bastante preocupante. Nós verificamos aí vários tipos penais que já estão reconhecidos, como o stalking, como a própria violência psicológica, mas ainda é um fator que desafia, até porque as plataformas precisam ser regulamentadas. Muitas vezes a gente vê crianças e adolescentes sendo instrumentalizados pelos pais. Veja que o ECA Digital veio nessa tendência de barrar a monetização de vídeos que sexualizavam crianças e adolescentes. São temas muito recentes. O CNJ, agora, esse ano também, tem uma resolução nova sobre a autorização de crianças e adolescentes para participar em atividades artísticas. Então, o sistema está em alerta e nós precisamos estar de olho nisso e não simplesmente ignorar que as meninas e as mulheres são vítimas de várias formas de violência física, violência psicológica, violência moral, violência patrimonial, sexual, violência vicária, que são as 6 que estão no artigo 7º da Lei Maria da Penha, mas não só a violência política, a violência institucional, a violência obstétrica e outras tantas formas de violência que não estão nominadas na Lei Maria da Penha. Senhor, esses temas me empolgam, então eu vou até voltar, como se diz assim, lá para um pouco para o que a gente estava, como se diz, porque eu fiz uma pergunta e até acho que eu não deveria ter ido para algumas linhas, mas até no episódio 2, se possível, a gente ajusta para o senhor eventualmente vir conversar com a gente de novo sobre principalmente essa parte de violência de gênero, porque isso é um tema muito instigante e a gente vê cada vez mais, principalmente nos meios digitais, né, cada vez mais isso sendo falado, e não que não seja interligado, mas é um tema que daria, como se diz, né, professor Celso, com certeza a gente teria muito argumento e muita matéria mesmo para conversar sobre isso. Mas, professor, ainda com relação à família pós-patriarcal que a gente tem debatido e começou aqui a nossa conversa, até mesmo para evitar, como se diz, parte desses tipos de violência e construir uma nova roupagem, um novo modelo de família. O senhor acha que é possível substituir nessas relações de poder dentro da família, né, essa relação de autoridade, vamos dizer assim, dos pais, por uma questão de diálogo, cuidado, parceria? O senhor acha que esse tipo de atitude, né, diálogo, uma conversa melhor com a família, pode ser substituído, vou colocar esse termo entre aspas, pela, vamos dizer assim, essa autoridade dos pais, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Bom, se a gente voltar no tempo um pouco, no Código Civil de 16, o artigo 223 do Código Civil falava no homem como chefe da sociedade de conjugal, né? Essa família patriarcal, o poder era vertical, a autoridade se concentrava no homem, a divisão sexual dos papéis era rígido, né? O público e o privado, né? O público destinado ao homem que saía para trabalhar e a mulher no privado destinado ao cuidado das crianças e da casa. E essa obediência muitas vezes se dava pelo poder econômico, porque a mulher estava destinada a cuidar da família. E essa família pós-patriarcal é fruto de uma nova sociedade, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, com o ingresso das mulheres nas universidades, e especialmente a partir da década de 60, com a invenção da pílula anticoncepcional e a diminuição drástica da natalidade. Esse poder deixa de ser um poder vertical e passa a ser um poder horizontal. Hoje, segundo pesquisas, apenas 23% das famílias que não têm ambos os genitores, ambos os cônjuges, trabalhando. Ou seja, a maior parte das pessoas trabalham até porque é uma necessidade.
os custos de vida são altos e não é mais possível ter aquele mito do homem provedor. E isso faz com que homens e mulheres possam ter igual dignidade e igual capacidade decisória. Nada obstante, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, em média, 22%, as mulheres brancas ganham 22% a menos do que os homens brancos, e chegam a ganhar 54% a menos as mulheres negras em relação aos homens brancos. Então, existe ainda uma disparidade muito grande na questão do salário. Cada vez mais que se tem essa igualdade e essa maior participação da mulher no mercado de trabalho, a gente tem que ter uma corresponsabilidade no cuidado, e isso é importante, porque diz a Corte Interamericana, o direito humano ao cuidado, o direito de cuidar, de ser cuidado e do autocuidado. E o cuidado é uma necessidade. Todos nós fomos cuidados quando éramos crianças e adolescentes. Em algum momento da vida precisamos de algum tipo de cuidado, em alguma doença, alguma coisa, e quando nos tornarmos idosos, também vamos precisar do cuidado. E a população está envelhecendo cada vez mais, o que torna esse tema ainda mais importante. Mas a tua pergunta passa pelo diálogo. Numa família pós-patriarcal, é indispensável a comunicação não violenta, o diálogo, que substitui essa imposição. Nós estamos falando hoje numa comunidade de cooperação e não mais numa estrutura de comando. E é por isso que nós precisamos falar em solidariedade familiar, por exemplo, nós temos que falar em corresponsabilidade das obrigações, parentalidade responsável. Eu até prefiro o termo parentalidade responsável do que outros termos como, por exemplo, guarda. Guarda é um termo horrível, e nem a reforma do Código Civil tem alterado isso. Nós guardamos coisas, não guardamos filhos. E por isso que a gente tem que falar em tempo compartilhado, em responsabilidade compartilhada. E tem uma corrente, inclusive, do direito civil que diz que nós não podemos falar mais em poder familiar, porque, na verdade, a paternagem e a maternagem, isso é estudado pela psicanálise, é muito mais um serviço e uma função do que um poder. E de forma que nós podemos ter autoridade parental, afinal de contas, uma criança precisa de ser conduzida, precisa ser orientada, precisa ser ensinada. Nós temos que ter, sim, adultos que conduzam essa percepção, inclusive do próprio risco que muitas crianças hoje correm, né? Você veja, por exemplo, a França está proibindo o uso de redes sociais para jovens até 16, proibiu até 16 anos. A União Europeia acabou de regulamentar a IA, porque nós sabemos que essa IA está gerando várias dependências afetivas. A China, por exemplo, proibiu aplicativos de namoro pela IA. Veja como isso é significativo do ponto de vista da família. Como que os mecanismos tecnológicos baseados em algoritmos que estão voltados a levar os seus dados e te manter conectados, muitas vezes por uma bajulação, porque você se mantém conectado porque o algoritmo é feito para te agradar, de que forma isso impacta na vida de um jovem, na vida de uma família. São esses desafios que o direito tem que perseguir, que programas de mestrado e doutorado têm que perseguir, são essas perguntas difíceis que cada um de nós precisa fazer, e a família pós-patriarcal vai nesta linha, pensando, por exemplo, na reação ao feminismo, por exemplo, nas redes sociais, aquilo que se chama de manosfera, esses movimentos que pregam, por exemplo, a violência contra mulheres, o movimento Red Pills, o movimento Incels e outros, que, baseado no ressentimento de muitos homens que vivem essa crise da masculinidade, partem para a violência contra as mulheres. Maravilha. Professor, o senhor agora comentou sobre a questão da masculinidade, né, desse papel, enfim, dessa superação que que a sociedade tem que transcorrer, perpassar, né? E com relação à questão do homem, do papel do homem, né? Qual é o papel, né, dos homens na superação desses comportamentos de dominação e na formação das relações familiares mais igualitárias? O homem em si, qual que é o seu pensamento sobre o papel do homem? O termo é esse. Bom, a questão, primeiro que o feminismo não é um movimento que veio para trazer privilégios para a mulher. Jürgen Habermas tem um livro do final do século passado que ele elencava o movimento feminista como um movimento de justiça social. E ele estava certo, porque se nós olharmos os dados, nós vamos ver que a população carcerária é 95% de homens. Nós vamos ver que os homens se suicidam 4 vezes mais que as mulheres, que os homens morrem mais em acidentes de trânsito, em homicídio, do que as mulheres. Então, essa ideia de ser homem a partir da virilidade, a partir da repressão dos sentimentos, aquela ideia de que homem não chora, homem não tem sentimentos, isso nós precisamos mudar, porque esse modelo de masculinidade,
ele traz problemas para o próprio homem. Sabemos que numa sociedade mais horizontalizada, onde, por exemplo, se pensa em políticas públicas como licença parental para homens e para mulheres, países mais desenvolvidos, como países escandinavos, o número de divórcios é menor e o vínculo que o pai faz com a criança é maior, e ainda que tenham separações, divórcios, a família, a parentalidade, a conjugalidade pode terminar, mas a parentalidade não termina. Então, esse novo papel do homem numa sociedade pós-patriarcal, ele supera essa ideia de uma masculinidade hegemônica, ele parte de uma relação mais horizontal, um compartilhamento do poder, não só nas relações familiares, mas nas relações sociais. Veja que hoje nós temos apenas, em média, 15% de mulheres ocupando cargos no parlamento, o que é muito pouco, porque são quase 53% de eleitoras mulheres no Brasil. Então, ainda temos uma desigualdade muito grande na tomada de decisão. No Supremo Tribunal Federal, desde a República, nós tivemos apenas 3 ministras, hoje apenas uma ministra, e por isso que o CNJ tem pensado políticas públicas para pensar a promoção por merecimento aos tribunais de forma mais equitativa e, com isso, fazer aquilo que Nancy Fraser chama de 3 R's, né, para equidade de gênero, que é o reconhecimento dos direitos, que é a redistribuição econômica e que é a representação política. Então, o homem, a posição do homem tradicional, que conquistava tudo pelo poder econômico, é colocado em crise, né? Hoje, inclusive, tem cursos para ser homem, estão vendendo isso, né? Por aí, né? Mas a verdade é que os tempos mudam e que nós precisamos, talvez a nossa geração tenha essa responsabilidade em dar passos adiante em prol da equidade e da igualdade. E isso passa por vários temas sensíveis, por exemplo, o tema do assédio, é um tema que está colocado bastante evidente, assédio sexual, assédio moral, esse respeito pelo outro, essa ideia do consentimento livre, essa ideia de que nós precisamos investir cada vez mais na nossa liberdade, e isso é difícil, porque num modelo autoritário, o que prevalece é quem paga a conta, é quem tem quem exerce o poder. Então, por isso que é difícil falar em compartilhamento do cuidado, em uma paternidade ativa, em relações igualitárias, na desconstrução de privilégios e estereótipos e numa cultura do respeito aos direitos humanos. Mas esse me parece que é o papel que nós temos que ter, especialmente na academia, porque são esses valores éticos que vão fazer com que a nossa sociedade evolua. Nós temos ainda muitos problemas na sociedade brasileira, e se nós não trouxermos esses temas da ética para o direito vai continuar sendo reprodutor de modelos autoritários, de modelos injustos. Professor, muito obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Celso, só gostaria mais uma vez de agradecer o senhor mormente aí por essa quantidade de dados que o senhor trouxe. Eu aqui não parei de anotar informação desses percentuais. Talvez, acredito eu, que a pesquisa ela enriquece muito quando a gente traz números, né, gráficos, e o senhor, como se diz, trouxe nessa sua fala muita informação bacana e interessante que com certeza engrandece não só o nosso programa, mas principalmente aí a pesquisa e o ensino jurídico, né? A gente que está em sala de aula, quando traz dados, são fatos assim que a gente vê claramente que o aluno presta atenção no que a gente está falando, né? Então, muito obrigado. Só queria mais uma vez agradecer o senhor por essa riqueza de informações aí e por ter, mais uma vez, aceitado e vir aí conversar com a gente nessa manhã. Muito obrigado, professor, e passo a palavra aí ao professor Celso. Bom, doutor, realmente o tema traz muitas pautas, né, doutor Cambi? Eu fico pensando assim que, às vezes, esse movimento acadêmico que vem tratar de temas que muitas vezes ficaram obscuros no tempo, né, não foram revelados no sentido de enfrentá-los como realidade da vida, porque quando a gente vê esse dado de violência doméstica, né, até fico pensando, como os pesquisadores que o senhor tem analisado, estudado, é uma pergunta que sempre aparece dentro desse discurso de análise da violência, dos conflitos familiares. Esses dados hoje aparecem porque são evidenciados, sempre existiram, ou eles têm um movimento de... Porque, assim, não é estranho? A nossa sociedade parece que não tem evoluído para tratar melhor as pessoas, de ter mais empatia, ter mais responsabilidade, no sentido porque existem normas políticas. Então, esses conflitos que o senhor percebe, será que é um problema cultural que ainda resiste? Ou são problemas de formação, educação? O que o doutor vê sobre isso, assim? Eu acho que todos os temas estão coligados, né? O direito é produto da cultura. Eu gosto muito daquela expressão do Leandro Carnal, do historiador Leandro Carnal, que disse que a cultura é para nós o mesmo que a água é para o peixe.
O peixe não vive fora da água e nós não vivemos fora da cultura. Nós estamos envoltos dessa cultura. E por isso que a questão estrutural é importante, pensar no racismo, pensar no patriarcado, pensar nessas estruturas que nos formam, porque muitas vezes elas nos atravessam e nós não damos nem conta disso, porque nós naturalizamos e normalizamos muita coisa. E aquela frase sempre que eu lembro do Nelson Mandela: ninguém nasce odiando ninguém, a gente aprende a odiar as pessoas, e se a gente aprende a odiar as pessoas, a gente pode também aprender a amá-las. O que significa dizer que a gente não nasce discriminando. Às vezes a gente observa as crianças na escola, elas não são gordofóbicas, homofóbicas, racistas, elas brincam todas juntas, e ao longo da vida elas vão aprendendo com nós adultos a discriminar, a ser preconceituosas. Então, se elas aprendem isso, elas podem aprender a ser diferentes. Isso passa necessariamente pela educação. É por isso que você continua na universidade tantos anos, né, um apaixonado pelo ensino. Nós que fomos picados aí por essa mosca azul, nós acreditamos nisso. Nós temos esse papel, e todos os alunos que a gente tem a oportunidade de falar, a gente, claro que o direito é dogmático, tem uma técnica, mas ele tem valores, e são esses valores que nos perseguem, porque eu digo que quem faz direito quer buscar a justiça. Todos nós nos satisfazemos muito, o advogado, o promotor, o juiz, quando temos a sensação de ter feito o justo. E o justo nada mais é do que um valor ético. E portanto, essas diferenças precisam ser superadas com educação, mas também com a lei. A lei precisa ser cumprida, a lei precisa ser efetivada, né? Porque a família pós-patriarcal não é a negação da família ou a negação da família tradicional, mas sim a democratização da família, a constitucionalização da família. É certo que a igualdade não elimina as diferenças, mas elimina as hierarquias injustas, né? E, portanto, nós não podemos fazer do direito um instrumento de poder, um instrumento de privilégio. Eu acredito que o homem não perde espaço quando a gente fala em famílias pós-parentais. Ele só tem a oportunidade de reconstruir uma masculinidade mais livre, mais afetiva, mais corresponsável, menos violenta para si mesmo, porque essa violência não atinge apenas as mulheres, atinge principalmente os homens. Então, entender qual é o nosso papel no mundo, como a gente exerce a nossa autonomia, como a gente exerce a nossa cidadania, como a gente dialoga com os nossos filhos, com as crianças, com os adolescentes. E com isso a gente consegue fazer com que o direito abandone aquela falsa ideia de neutralidade e passe a enfrentar as desigualdades estruturais que atravessam as relações sociais, que atingem as famílias, e, portanto, julgar com perspectiva de gênero ao fim e ao cabo, promover a dignidade humana, promover os direitos fundamentais e, portanto, sonhar. Eu me lembro aqui do Eduardo Galeano, né, que ele dizia que sonhar não é negar a realidade, é recusar-se a aceitá-la como imutável. E Galeano falava que a utopia é como o horizonte, né? Ele serve para a gente continuar caminhando. Quanto mais a gente dá passos, o horizonte se distancia. Mas isso significa dizer que essa é a tarefa que nós temos, e eu já estou na docência há quase 30 anos, como você, Celso, e no fundo a gente está plantando sementes, muitas dessas sementes, os frutos a gente não vai colher, mas quem sabe as próximas gerações vai poder aproveitar um pouco daquilo que a gente está fazendo agora. Não é uma mudança para pouco tempo. Nós estamos falando aí de gerações e gerações. A Gerda Lerner, por exemplo, quando fala da origem do patriarcado, fala em 3.000 anos de patriarcado. A gente não vai aumentar, diminuir ou não vamos superar isso em pouco tempo, mas vamos fazer como os plantadores de tâmara, né? Quem planta tâmara vai colher essa tâmara 100 anos depois. Ou seja, você planta coisas para outras pessoas colherem, como os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós fizeram, e por isso nós temos também que ter essa gratidão às gerações anteriores que nos trouxeram até aqui. Perfeito, professor. Realmente é um trabalho da educação, de quebrarmos alguns paradigmas, né, de estarmos trazendo a reflexão sobre temas tão importantes para a evolução, né, que a gente espera com o tempo das pessoas e do tratamento delas e dos relacionamentos também. Muito obrigado, professor, desembargador Eduardo Augusto Salomão Cambi. Finalizamos o nosso podcast com nossos maiores agradecimentos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Celso e Yuki. Espero estar mais presente aí em Umuarama e mais perto dos alunos e da comunidade acadêmica que eu tanto gosto. Um abraço a todos aí da Unipar. Muito obrigado. Obrigado, professor.